Nesse domingo, Galo e Cruzeiro vão fazer mais uma vez a final do Campeonato Mineiro. O Galo vem em busca do seu 7º título consecutivo do Campeonato Estadual e o 51º de sua história. No vídeo de hoje, eu separei os maiores artilheiros da história do Galo em confrontos contra o Cruzeiro, os maiores carrascos do lado de lá na história de Atlético e Cruzeiro, que vem desde 1921. Vamos começar então mais um vídeo aqui no canal. Na quinta posição, a gente começa com um empate quíntuplo. 5 jogadores dividem o posto de maior artilheiro do clássico contra o Cruzeiro, os maiores carrascos do Cruzeiro. E a gente vai começar essa lista com o Nilson, um atacante que jogou no Galo nos anos 50 e 60, que jogou 272 partidas aqui com a camisa do Galo e marcou 125 gols. Desses 125 gols, 9 foram em clássicos contra o Cruzeiro, um carrasco do Cruzeiro nos anos 50 e 60, e é o primeiro nome que abre essa lista. Empatado com o Nilson, também com 9 gols, a gente tem um cara que a gente conhece muito bem, porque jogou no Galo há pouco tempo atrás. Diego Tardelli Martins, com 9 gols em clássicos contra o Cruzeiro. O 16º maior artilheiro da história do Galo, com 112 gols em 230 jogos. Campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, em final contra o Cruzeiro. O gol do título é dele, inclusive o 9º gol dele em clássicos contra o Cruzeiro. E ele também divide essa lista no top 10 de maiores carrascos do Galo em clássicos contra o Cruzeiro. Também dividindo essa posição com 9 gols, a gente tem outro cara que a gente viu não tem muito tempo. Eu particularmente não vi, mas é um jogador que é recente comparado a outros nomes dessa lista. Guilherme Alves, atacante dos anos 90 e 2000, dupla histórica com o Marques, que fez 205 jogos e 139 gols com a camisa do Galo. Contra o Cruzeiro também foram 9 gols. Alguns gols muito marcantes que a gente com certeza lembra muito bem. Os gols no mata-mata de 99 contra o Cruzeiro, que o Atlético elimina o Cruzeiro com o Guilherme marcando 2 gols na ida, 1 gol na volta, e aliás 2 gols na volta, 4 gols nesse mata-mata, acabando com o Cruzeiro e classificando o Galo para as semifinais daquele Campeonato Brasileiro. O Guilherme era carrasco do Cruzeiro, um cara que a torcida do Atlético gostava bastante. Alguns passaram a ter uma rixa, um ódio dele por causa da comemoração dele, pedindo para a torcida calar a boca, vestir a camisa da torcida organizada do rival. Mas enfim, tem quem considere como ídolo. Deixa a opinião de vocês aí embaixo nos comentários, quem vocês acham de Guilherme Alves. Continuando a nossa lista, empatado também com 9 gols, Paulo Isidoro, um dos maiores pontas direitas da história do Galo. 399 jogos e 98 gols para ele. Um dos grandes destaques do Galo nos anos 70 e 80. O Paulo Isidoro chega no Galo muito jovem e em 73 ele vai para o time profissional do Galo, ele já tinha estourado a idade da base e não consegue grande destaque. Tanto que em 74 ele vai emprestado para o Nacional do Amazonas, onde também não consegue jogar muito. Mas ele consegue ter chance no Galo quando o time profissional do Galo, o time titular do Galo vai convocado para a seleção brasileira, abre espaço no time profissional, no time titular, ele ganha minutos. E ganha minutos no Campeonato Mineiro muito importante. O Galo precisava ganhar jogos muito difíceis e já não teria seus principais jogadores. O Paulo Isidoro vai lá e é importante em clássico contra o Cruzeiro, faz gol contra o Cruzeiro, é importante do Galo contra o América, titular do América. O Atlético empata esse jogo e o Paulo Isidoro é muito importante. O Paulo Isidoro é trocado depois, no final dos anos 70, para o Grêmio. Ele vai para o Grêmio em troca do Éder Aleixo, que vem para o Galo para ser peça-chave do time dos anos 80. E o Paulo Isidoro era muito entrosado com o Reinaldo, era um cara que se dava muito bem com o Reinaldo dentro de campo e foi, sem dúvida, um dos grandes pontas direitas da história do Galo. Para encerrar esse empate, a gente agora vai falar de Lauro, um atacante que jogou no Galo nos anos 40 e 50. Não é um atacante com grande destaque, com tanta fama aqui no Galo, mas é o 29º maior artilheiro da história do clube. São 128 jogos e 64 gols marcados para ele. Desses 64 gols, 9 foram em cima do Cruzeiro. Era um cara que realmente crescia em clássicos. Foi um jogador que participou da famosa excursão ao solo europeu em 1950. Ele é um dos participantes daquela excursão histórica do Galo e, sem dúvida, é um dos grandes personagens da história do Galo. Na quarta colocação, a gente também tem um empate. E a gente vai começar com o Tomazinho, que tem 10 gols em clássicos contra o Cruzeiro. O Tomazinho foi um atacante muito importante do Galo nos anos 50. Ele substitui o Baldo, que vai ser o atacante que nós vamos falar daqui a pouco nesse vídeo ainda. Ele marcou 118 gols em 162 jogos com a camisa do Galo. É o 15º maior artilheiro da história do clube. Marcou gols importantes contra o Cruzeiro. Foi peça-chave do time que foi pentacampeão mineiro consecutivo em 56. Foi o grande craque e o artilheiro daquele time naquela temporada. Depois ele acaba sendo transferido para o Palmeiras. Era muito difícil na época o Galo segurar jogador para o eixo Rio-São Paulo e não conseguiu segurar o Tomazinho. O Tomazinho, infelizmente, não conseguiu dar muito certo em São Paulo, acabou se aposentando precocemente aos 27 anos de idade,
mas é um jogador que está eternizado na história do clube e é sem dúvida um dos grandes da nossa história. Quem está empatado com o Tomazinho com 10 gols em clássicos contra o Cruzeiro ainda está jogando e vai jogar no próximo domingo. Estamos falando do sétimo maior artilheiro da história do Galo. 300 jogos com a camisa do Galo, 140 gols. Simplesmente Givanildo Vieira de Souza, o Hulk, um dos maiores jogadores da nossa história, artilheiro, craque e muito carrasco do lado de lá. O cara tem 10 gols em clássico contra o Cruzeiro, quem sabe não pode chegar a 11, 12 no próximo domingo. É isso que a gente espera, é isso que a gente torce. Hulk, poucas palavras, não preciso descrever um dos grandes da nossa história. Na terceira colocação temos Lucas Miranda, 258 jogos com a camisa do Galo, 152 gols. Desses 152 gols, 15 foram em clássicos contra o Cruzeiro. Ele é o quinto maior artilheiro da nossa história e é o terceiro maior artilheiro da história do Galo em clássicos contra o Cruzeiro. Um cara que era um grande líder, era uma das grandes referências daquele time do Galo, dentro e fora de campo. Era um verdadeiro capitão. Ele substituiu o Zé do Monte na faixa de capitão do Galo depois que ele saiu do Atlético no final dos anos 40 e 50. Ele era uma referência técnica e liderança. Foi capitão do Galo, esteve na excursão da Europa em 1950, foi um cara que era realmente muito classudo. Era uma liderança técnica dentro de campo e também fora de campo. Ele ganhou o prêmio Belfort Duarte por ter ficado 10 anos sem ser expulso. Era um cara que tinha uma classe, uma elegância dentro de campo, tanto que na excursão à Europa, a imprensa europeia começou a chamar ele de jogador acrobata, pela sua plasticidade, era um jogador realmente muito elegante, era um cara que, além da elegância, também sabia jogar futebol, sabia jogar bonito, e é um dos grandes da nossa história, o quinto maior artilheiro da história do Galo e o terceiro maior artilheiro do Clássico contra o Cruzeiro. Na segunda colocação, um novo empate duplo. Dessa vez a gente começa falando de Reinaldo, que tem 16 gols contra o Cruzeiro. São 455 jogos e 255 gols para o maior artilheiro da história do Galo e o segundo maior artilheiro da história do Galo em clássicos contra o Cruzeiro. Um verdadeiro ídolo, não precisa falar nada de Reinaldo. Ex-campeão mineiro consecutivo com o Cruzeiro sendo ex-vice, faz um gol importante em 83, no 4-0, que o Galo aplica para cima do Cruzeiro. É um cara muito importante, referência técnica, liderança dentro de campo, e era um dos grandes nomes da nossa história, e sem dúvida foi um grande carrasco do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha muito medo de enfrentar o Reinaldo, era um cara que crescia em clássicos, e os números provam isso. 16 gols em clássicos contra o Cruzeiro. Empatado com o Reinaldo, temos outro ídolo, outro grande da nossa história. O maior ídolo do Galo nos anos 50, o Baldo Miranda, que foi um dos grandes artilheiros da nossa história. 274 jogos e 135 gols para o Baldo, que foi carregado muitas vezes do Independência. A torcida do Atlético carregava ele nas costas até a sede do Galo. Era uma referência, era um ídolo da massa, jogou muitos anos no Galo e era realmente um cara muito querido pela torcida, foi um dos grandes ídolos da nossa história. E o Baldo tem uma história particular com o Cruzeiro. Ele era um cara que realmente odiava o Cruzeiro, era um cara que não aceitava perder para o Cruzeiro, foi muito importante naquele pentacampeonato do Galo nos anos 50, participou, salvo engano, de 3 dos 5 títulos, fazia muitos gols no Cruzeiro, e ele falava que ele gostava de fazer gol no Cruzeiro, porque lá eles não aceitavam preto. Tinha muito, o pessoal do Cruzeiro me chamava de negro, me chamava de tudo quanto há. De tudo, macumbeiro, de tudo que você pensar. Na época eles não aceitavam preto, não, no Cruzeiro. Não, no Atlético não. O Atlético foi time da massa mesmo, de time pobre. Eu já falei também nas minhas entrevistas. O Atlético é o time da massa, o time do povo sofrido. É um povo que nasceu para ser. O cara que é atleticano mesmo. Falava isso, era um cara que realmente sofreu muito racismo da torcida do Cruzeiro e era um cara que dentro de campo respondia às provocações, às ofensas sofridas por ele, e ele realmente dentro de campo fazia gols e calava a torcida do Cruzeiro porque ele realmente batia demais no time azulino. O maior artilheiro da história dos clássicos é do Galo e é Guará, com incríveis 26 gols em clássicos contra o Cruzeiro. O cara tem 168 gols com a camisa do Galo e 15% deles foi contra o Cruzeiro. É realmente um número assustador. Era um cara assombroso que jogou muita bola. Era para ser ele, muito provavelmente, o maior artilheiro da história do Galo. Mas infelizmente, como diz o seu conterrâneo, Ari Barroso, um famoso compositor da época, a fama teve inveja de Guará. Porque realmente teve. O Guará foi um grande artilheiro, um cara artilheiro nato e crescia muito contra o Cruzeiro.
Em 1936 ele participa de uma das maiores goleadas da história do confronto, 6-1 para o Galo em 36, com o Guará marcando 3 gols, um confronto muito importante, válido pelo Campeonato Mineiro da época, que o Atlético foi campeão naquele estadual. E o Guará era muito craque, ele era um cara adorado pela torcida, a torcida do Galo amava ele e era um cara muito importante. Foi um cara muito importante no começo da era profissional do futebol mineiro, um cara que ajudou muito a crescer o futebol do Atlético, a crescer a torcida do Galo de uma maneira geral, era um cara muito relevante na história do clube. Mas em um clássico contra o Cruzeiro, na época Palestra Itália, a carreira dele se acabou com apenas 23 anos de idade. Era um cara muito novo, continha muito potencial, era um cara que ele não iria para a Copa, por causa que nos anos 40 não teve Copa do Mundo, mas se tivesse, provavelmente o Guará estaria nas Copas do Mundo, porque era um cara muito acima da média. E ele, infelizmente, em um amistoso, em 1939, contra o Cruzeiro, ele se envolve num choque de cabeça com o Caieira, zagueiro do Cruzeiro. Essa dividida de cabeça, desse choque de cabeça, ele acaba sofrendo um traumatismo craniano. E realmente foi uma situação muito triste, muito delicada. A torcida do Galo fez vigília no hospital durante 23 dias, torcendo pela recuperação dele, mas infelizmente ele conseguiu se recuperar, conseguiu sobreviver ainda bem, mas infelizmente ele nunca mais conseguiu voltar a jogar futebol. Ele até tentou, mas nunca mais conseguiu ser o Guará de antes. E infelizmente teve que ser aposentado do futebol precocemente, com apenas 23 anos. Mas o nome dele está para sempre eternizado na história dos clássicos. Considerando o futebol de hoje, que é muito difícil um jogador se manter durante 10, 15, 20 anos em um clube, acho que esse recorde também é imbatível. 26 gols em um Atlético e Cruzeiro, apenas Guará, um dos maiores ídolos da nossa história. Valorizem a história do Galo e estudem sobre os grandes ídolos da nossa história. E tá isso, esses aí são os 10 maiores artilheiros do Galo em clássicos contra o Cruzeiro. Você conhecia algum desses jogadores? Você não conhecia? Deixa aí embaixo nos comentários se você sabia desses números, dessas curiosidades. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham, se você viu, qual desses jogadores que você viu, se você já ouviu falar de algum desses jogadores. Deixa aí embaixo nos comentários, críticas construtivas e o que você está esperando dessa final de Campeonato Mineiro nesse domingo. Um forte abraço, deixa o seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo, se tiver opção, compartilha com todos os seus amigos. Um forte abraço, aqui é Galo, tamo junto!